Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, dia 16 de junho de 2025. Hoje, no Balaio de Gatos, vamos viajar do passado ao presente e entender como uma história que começou com um pai de família chamado Abraão, lá nos tempos das cabras e das tendas, virou essa confusão geopolítica que hoje explode entre Israel, Irã e o mundo árabe, né? Mas o que é verdade, o que é lenda, o que é fato e o que de repente é uma interpretação? Senta aí que lá vem a história e a gente volta em 30 segundos, tá? Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, gente, primeiro vamos falar de fé, tá? Lenda e disputa de irmãos. Segundo a Bíblia e o Alcorão, lá no comecinho de tudo, Abraão teve 2 filhos, Ismael com a serva Agar, ou seja, não é H a letra, tá? É A-G-A-R, tá bom? E Isaac com a esposa oficial Sara, tá? Vamos lá. Daí surgiu a ideia de que os árabes descenderam de Ismael e os judeus de Isaac, que seria pai de Jacó e teria 12 filhos que formariam as 12 tribos de Israel. Israel é o nome pelo qual Jacó também pode ser chamado. Pois é. Na Bíblia, você vai encontrar essa história em Gênesis 16, capítulo 16, 17, 21 e 25. No Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, na Surata 2, 14, 19, 21 e 37. E no Torá, que é o livro dos judeus, que é da religião dos judeus, é praticamente a mesma coisa que está na Gênesis, inclusive tem o mesmo nome. Em 16, depois capítulo 17, 21 e 22. Os judeus não reconhecem Maomé como profeta e nem Jesus como Messias, ou figura divina, tá? Isso é fato. Jesus, ou Isa, como os muçulmanos chamam, é reconhecido no Alcorão como um grande profeta, nascido de maneira milagrosa por Maria, realizou milagres, não foi crucificado segundo os próprios muçulmanos e voltará no fim dos tempos e é citado 25 vezes. Mariam, também no Alcorão, é altamente reverenciada por eles, muçulmanos, como mãe pura e escolhida para ser a mãe de Jesus, né? No caso de Deus, exemplo máximo de fé e castidade, sendo a única mulher mencionada pelo nome e citada 34 vezes no livro dos muçulmanos. No Torá, que é o livro dos judeus, Maria, mãe de Jesus, não é reconhecida nem reverenciada, como ocorre no cristianismo ou no Islã. Aqui, o mais estranho é ver cristão balançando a bandeira de Israel, uma nação, né? E defendendo uma religião que não reconhecem os cristãos como uma religião, tá? E nem Jesus como Messias. É só ler a história que você escapa da propaganda política, infelizmente, da direita que quer ver você desinformado, né? Bom, vamos seguir. Iranianos são persas e tem um cara que eles, judeus, têm grande carinho, Ciro, que não é o Gomes, mas é o grande, tá? É uma figura extremamente importante e positiva para os judeus. É um persa. Mas rapaz... Por causa do papel fundamental que ele teve na restauração do povo judeu após o exílio babilônico. É visto como ungido, essa palavra você já deve ter escutado muito, né? Dito pelo pessoal do Bolsonaro. É ungido, tá? Pois é,
É um Messias, isso quer dizer, tá? Na Bíblia hebraica, embora não judeu. Era um cara que não era judeu, mas era ungido. Por quê? Porque agiu como instrumento de Deus para a libertação do povo judeu. Pois é, eles eram amigos, né? Ah, tudo bem. Pronto, essa é a história. Mas rapaz, Mas tem quem diga que a briga começou nessa época, nessa confusão aí, tá? Mas por conta de quê? O pessoal diz, pensão atrasada, ciúme de mãe. Só que, vamos ser sinceros, isso é mais uma lenda bonita para contar na catequese, na aula de religião. Essa briga nunca aconteceu. Do que uma real causa de guerra e de ressentimentos. Nunca foi por causa de Abraão, Isaac ou Ismael, nada disso. O buraco é bem mais embaixo. E eu vou contar. Bom, a treta de verdade começou bem mais recente, no século passado. Olha só. O estopim mesmo foi em 1948, quando criaram o Estado de Israel no meio de uma região cheia de árabes, palestinos e persas. E tem um brasileiro no meio dessa confusão, chamado Oswaldo Aranha, tá? De lá para cá, vieram guerras, ocupações, expulsões e um rancor que foi só crescendo. Agora vamos voltar para 2025. Pronto, estamos vendo agora Israel e Irã trocando ataques de mísseis e drones como se fosse um jogo de ping-pong mortal. Mas por que o Irã entrou nessa? Aí é outra história. Até 1979, Irã e Israel eram parceiros comerciais, trocavam tecnologia, inclusive petróleo. Mas veio a Revolução Islâmica, né? Os ayatolás tomaram o poder. E o Irã, que era uma monarquia, virou uma teocracia. E o novo governo fez da destruição de Israel uma bandeira política. Desde então, o Irã passou a financiar grupos como o Hezbollah e o Hamas, que no caso está na Palestina e foi alvo de ataques, inclusive está rolando um genocídio horroroso lá, inimigos de Israel. mas rapaz, Pois é. Do lado de Israel, olha só, a resposta é sempre dura. Bombardeios, sabotagens, ataques cirúrgicos, tudo para impedir o Irã de avançar em seu programa nuclear e criar uma ameaça real ao território israelense. Eles alegam que ele está construindo uma bomba atômica. Os iranianos dizem que não, que esse urânio é apenas para uso civil e pacífico. Mas e aí, meu povo? O que era uma briga regional virou uma tensão internacional, com Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e até a ONU de olho. Na realidade, quem começou essa confusão mesmo para valer, essa da agora, foram os israelenses, né? Foi Israel que começou, tá? Então, resultado da confusão toda, sabe qual é? Israel está sozinho. Quem entrar no meio dessa confusão, entra como aliado e aí apanha também, vai ter confusão com os iranianos. Eles são detentores de grandes reservas de petróleo e é quem manda no preço do gás, no gás de cozinha, né, que você usa, esse gás comum, no mundo inteiro, tá? Então, ou seja, aí tem outra questão que envolve isso. Ou seja, a negada está de olho também nas riquezas dele. E sabe onde é que o Trump está por trás de tudo isso? Quietinho, caladinho, botando fogo na conversa, deixando ver Israel até onde vai, né, para ver como é que fica. Como fica, a gente já está vendo. A destruição dos dois lados, mais problemas ali aqui naquela região, comandados por um sujeito que está pouco se lixando para o povo dele, ou para qualquer povo. Está preocupado apenas com o projeto de poder dele que se chama Netanyahu. Passou da hora desse cidadão, dessa pessoa ter sido condenado por crimes de guerra. Nada justifica matar crianças inocentes, matar uma série de coisas. A retaliação deles contra o ataque palestino, não palestino, mas no caso do Hamas, foi fora do que poderia ser algo, vamos dizer, aceitável. Extrapolou tudo. E o objetivo parece matar. Ainda apareceu o Trump dizendo que quer tirar todo mundo de lá, 2 milhões de pessoas, para construir um resort. É brincadeira isso que a gente está vendo no mundo, né? Então tudo isso é motivo para muita confusão. E quem jogou a primeira pedra foram os israelenses, tá? E aqui uma diferença. Judeu é quem é da religião, no caso, judaica, tá? E israelense é quem nasce no Estado de Israel. País, no caso, tá bom? É isso para você entender, tá bom? Mas vamos lá. Essa guerra que você está vendo hoje não é só por religião, nem só por política, nem só por terra. É um pacote completo de interesses, poder, orgulho nacional e, como sempre, quem mais sofre é o povo.
O trabalhador, o civil, aquele que só queria viver em paz, criar os filhos e pagar os boletos. Esses sim são os que sempre vencem. Os boletos. Não adianta a guerra que for. Os boletos sempre vencem, tá? Você sempre perde para eles. Exatamente. Mas rapaz, Pois é. Enfim, pessoal, que a gente aprenda com a história para não repetir os mesmos erros de sempre. Vamos torcer para que a diplomacia entre e acabe com essa confusão toda de uma vez por todas, né? A gente tá cansado de guerra. Vamos viver em paz. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, um pouco histórico, porém para você entender um pouco do que está acontecendo, para depois não vir ninguém com lenda no teu pé do ouvido, tentando te enganar com baboseira, com papo furado, com conversa, tá bom? E não vai brigar com coleguinha por religião não, também, tá? Não vale a pena não. Um abraço, tchau, até amanhã. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!